Glória a Deus, que domingo especial, domingo de Páscoa, vamos receber da palavra do Senhor, entender um pouco sobre a Páscoa, né? Não preciso dizer, mas certamente nada tem a ver com coelho, nem com chocolate, né? Vocês sabem disso já. Mas, como disse meu querido ali, antes do culto começar, não é sobre o coelho, é sobre o cordeiro, não é sobre o cacau, mas é sobre o sangue, né? De Jesus. Mas eu não tenho preconceito com chocolate não, querido. Se quem quiser me dar um chocolate, fica à vontade, tá? Vamos para o tema de hoje. Páscoa, uma nova história começa. Você pode repetir comigo para nós participarmos juntos aqui? Páscoa, uma nova história começa. Queridos, vamos estar lendo o capítulo 12 do livro de Êxodo. Vamos ler alguns versículos, tá? Do 1 ao 14. Normalmente eu não costumo ler muitos versículos assim, mas vai ser o suficiente para o nosso entendimento aqui. E eu prometo ser bastante dinâmico. Se a mídia conseguir colocar na versão ARA, né? Capítulo 12, versículo 1 ao 14. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar. Mas eu vou estar adiantando aqui a leitura, tá bom? Disse o Senhor a Moisés. Se você está lendo pelo seu celular, vou estar lendo na versão Almeida Revista Atualizada. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixarei deles até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Só um parênteses aqui, queridos. Vocês já fizeram parte de alguma igreja ou sabem de alguma igreja que quando termina a Santa Ceia e sobra pão, eles não jogam pão fora, eles queimam ou enterram. Eles se baseiam nessa parte aqui. Interessante, né? Mas não temos base bíblica para isso no Novo Testamento. Versículo 11: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Versículo 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Último versículo da nossa mensagem aqui. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém, queridos? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui expostos à Tua palavra e pedimos, ó Deus, para que o Senhor fale conosco, através do Teu Santo Espírito, no poder da Tua Santa Palavra, porque ela é viva e eficaz.
Muito obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Esse texto aqui, queridos, capítulo 12 do livro de Êxodo, é o texto onde nós observamos a instituição da Páscoa. Então, a Páscoa, se nós queremos entender sobre a Páscoa, precisamos olhar para cá. E como bem disse o apóstolo Paulo, que as festas, os ritos judaicos eram sombra, que apontava para Jesus. Então, hoje nós vamos ver, vamos olhar para esse texto, colocar as lentes da graça do Evangelho e entender um pouco mais sobre o que esse texto quer falar conosco. Mas eu quero lhe dar o contexto bem rápido para você que nunca ouviu falar dessa passagem, nunca leu essa passagem. Os irmãos sabem que o povo estava no Egito, na escravidão, há mais de 400 anos, e esse período aqui já é o finalzinho, é quase já o fim, né? Está chegando o fim da dor, do sofrimento, a escravidão vai acabar. E Deus levanta Moisés para liderar essa libertação, e o Senhor, obviamente, vai, né? Moisés, imagina, Moisés chegando para, liberta o povo de Deus, falando isso para simplesmente a nação mais poderosa da época. Então Deus vai quebrar o orgulho, a resistência de Faraó, né? Enviando as 10 pragas e humilhando os deuses ali do Egito. E a Páscoa é instituída antes da 10ª praga. Então, havia já ali, né? Os egípcios estavam sofrendo, já tinham sofrido com as 9 pragas. Então, antes da 10ª praga, o Senhor institui a Páscoa ali para o povo. Ora, que praga era essa, a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Então, o Senhor ia ferir, trazendo juízo sobre os egípcios, ali matando todos os primogênitos, animais e os homens. Então, a Páscoa é instituída. Então, o cordeiro, como nós lemos, deveria ser sacrificado, imolado, o povo de Deus fazendo isso. O sangue desse cordeiro deveria ser passado sobre a verga da porta, né? E as ombreiras, a verga, que é aquela parte superior da porta, e as colunas laterais ali da porta, as ombreiras. O sangue do cordeiro passado na porta, quando o anjo do Senhor, destruidor, trazendo juízo sobre o Egito, visse o sangue ali, a marca do sangue do cordeiro, ele passaria por cima. Daí vem o significado da Páscoa. Páscoa no hebraico quer dizer o quê? Pessa, que significa passagem, passar por cima. Então, é basicamente isso o contexto que eu quero passar para vocês, porque vamos mergulhar agora e tirar algumas lições poderosas desse texto aqui. Amém? Primeiro tópico, como eu disse, tudo isso aqui aponta para Jesus e nós vamos mergulhar nessa jornada aqui, nessa história de amor e de graça. Você pode repetir comigo? A primavera chegou. Veja comigo, todos os versículos estão dentro desse capítulo aqui que eu li com vocês, tá? Capítulo 12, versículo 12. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ou seja, Deus está estabelecendo para o povo, ali através da Páscoa, um novo tempo, um novo calendário. Então, e interessante, né, que esse mês aqui é o mês de Nissan. Nissan para nós, o calendário gregoriano, é basicamente a última quinzena de março, pegando a primeira quinzena de abril. Então, o mês de Nissan é esse mês, justamente o mês em que o Senhor estabelece a Páscoa para o povo. Bem na primavera. Em Israel, a primavera começa nessa época, queridos. Então, o Senhor está estabelecendo um novo tempo para aquele povo. Porque o nosso Deus é um Deus de novos começos. Amém?
Nosso Deus é especialista em começar novas histórias, em nos dar uma nova história, um novo começo. Quantos estão vivendo o novo de Deus aqui? Amém? Então a Páscoa é um marco, né, de uma nova história que está começando para o povo. Primavera fala de quê, queridos? Fala de renovação, né? É o primeiro verão, onde as flores estão ali exibindo, né? É o ápice da sua beleza e o sol brilha mais forte. Um dia o sol da justiça brilhou sobre nós e trouxe cores para a nossa vida. Amém? Esse sol da justiça é Jesus. Então em Jesus temos vida. E Deus é esse Deus de novos começos. Quero ler com vocês essa frase, está aí na tela. A Páscoa é o momento em que o céu e a terra se encontram. A ressurreição de Jesus não é apenas uma esperança espiritual, mas o início da nova criação, onde Deus renova o mundo através do seu reino. N.T. Wright, que disse isso, um grande teólogo. Então, queridos, a Páscoa, que também, vamos já ler um texto aqui, que vai dizer que Jesus é o Cordeiro Pascual, ele é o marco, né? É ele que nos proporciona uma nova história. É Cristo Jesus que nos proporciona uma nova vida. A primavera que precisamos está em Cristo Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Quem éramos antes de Cristo? E quem somos depois de Cristo? Você lembra da sua vida antes de Jesus? Ele muda a nossa história. Nele temos uma nova vida. Paulo vai dizer, né, texto muito conhecido de nós, da igreja, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, em Cristo Jesus nós temos uma nova vida, uma nova história. Eu tenho um novo calendário na minha vida. Eu comemoro a vida em junho de 2012. Junho de 2012. Foi o ano em que eu nasci de novo. Foi o ano em que eu fui resgatado pelo Senhor Jesus. Qual foi a data do seu novo nascimento? Você lembra um dia que você entregou sua vida para Jesus? Você lembra um dia que você foi resgatado pelo amor do Senhor? Você comemora essa data? Ali eu nasci de novo. Então, queridos, nós precisamos celebrar a vida de Deus em nós. Precisamos celebrar o novo de Deus, porque Cristo, ele é o marco dessa nova história que vivemos. Glória a Deus, queridos. A ressurreição de Jesus é um marco na história da humanidade. Veja, nós contamos a história A, C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o próprio Jesus, a sua ressurreição, é um marco na história da humanidade. Jesus, sem dúvidas nenhuma, é o personagem mais importante da história. É o personagem que os historiadores não conseguem negar a sua relevância, o seu fato histórico, o que ele mudou na história da humanidade. E para nós, os crentes, é o principal. Jesus ressurreto significa Cristo vencendo a morte e nos dando vida. Glória a Deus, queridos. Então, não é só um marco na história, mas também é um marco na minha vida e na sua vida. Porque Jesus, ele é o responsável por nos dar uma nova história. Se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus, uma coisa eu te garanto. Não posso dizer aqui para você que o curso tal, o coach tal, a escola tal, a faculdade tal vai mudar a sua vida. Eu não posso te prometer isso.
Irmão, se você comprar esse carro, vai ser o melhor carro da sua vida. Eu não posso te prometer essas coisas, mas uma coisa eu te garanto, uma coisa eu te prometo. Em Cristo Jesus, você terá a maior transformação da sua vida. Em Cristo não há decepção nenhuma. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo ponto da mensagem. O Cordeiro perfeito. Repita comigo, o Cordeiro perfeito. Versículo 5 do capítulo que estamos lendo. O Cordeiro será sem o que, queridos? Sem defeito. Macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Queridos, tem muita gente que nessa Páscoa, né, não come carne, né? Tem uma tradição de não comer carne. Eu lembro que minha avó falava o seguinte, eu ficava tão apavorado. Ela falava assim, olha, se você comer frango, vai descer sangue aqui pela sua boca. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, um apavoro, né? Mas, queridos, a Páscoa, não, se formos estudar mesmo, tem tudo a ver sobre o cordeiro, não é nem sobre o peixe, né? É sobre o pão e sobre o cálice. Amém? Mas, nessa cerimônia instituída ali naquele tempo, o povo deveria pegar o quê? Um cordeiro macho sem defeito, sem mancha, sem mácula. Era um cordeiro perfeito. Ou seja, queridos, isso já apontava para quem? Cristo Jesus. Então, esse cordeiro perfeito já estava apontando para Jesus. Por quê? Porque Cristo é o cordeiro, aquele que vai ser sacrificado em nosso lugar. E no seu sangue teremos a purificação dos nossos pecados. Cristo é o cordeiro perfeito. E o seu sangue, né, é a marca que está sobre a verga e os ombrais e as ombreiras do nosso coração, da nossa vida. Se há o sangue de cordeiro em nós, a morte não pode entrar. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Olha só, queridos, que poderoso. Lembra quando João Batista se deparou com Jesus, o que é que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, queridos, o salário do pecado é a morte. Se temos o Cordeiro de Deus, logo a morte já não tem poder sobre nós. Porque Cristo é aquele que nos purifica de todo o pecado. No seu sangue nós temos essa marca onde a morte não pode mais nos consumir. Temos vida em Cristo Jesus. Lembra daquela frase tão forte que o apóstolo Paulo declarou? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Versículo 57 do capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, e ele vai dizer o seguinte no versículo 57. E graças a Deus que temos a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Em Cristo Jesus nós celebramos a vida. É por isso que sem Jesus não dá para desfrutar de uma nova história, porque Ele é o responsável. É através do Cordeiro, é através do seu sangue que nós vivemos um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo que? Sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, através do seu sacrifício, através do seu sangue, nós temos acesso a um novo e vivo caminho. Você é feliz por isso? Amém. Glória a Deus. Interessante, né, queridos? Realmente tudo se faz novo em Cristo Jesus. Como falamos que essa Páscoa judaica apontava para Cristo Jesus, então Cristo, na semana de Páscoa, Ele vai instituir o novo formato de Páscoa. Olha só,
João, capítulo 6, versículo 54, diz o seguinte: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E na ceia do Senhor, o que é que ele vai falar? Ele pega o pão e ele diz o quê? Este é o meu corpo. Ele pega o cálice e diz: este é o meu sangue. Ou seja, aqui nós temos a instituição da nova Páscoa. Então, nós celebramos a Páscoa não só uma vez por ano, mas todo primeiro domingo do mês estamos juntos aqui celebrando a nova Páscoa, através de quê? Da Santa Ceia do Senhor. Porque lembra que Jesus é o Cordeiro. Ele é o nosso Cordeiro. Não precisamos mais imolar um animal, mas Cristo é o Cordeiro. E através ali da simbologia do pão e do sangue, ele está dizendo: olha, aqui é o meu corpo e aqui é o meu sangue. Jesus falou: aquele que não quiser comer do meu corpo e beber do meu sangue não terá parte comigo. Então nós temos até nisso um novo formato da Páscoa, né? Vamos para o terceiro ponto, queridos. Lance fora o fermento. Glória a Deus. Lance fora o fermento. Versículo 8 do capítulo 12. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com o que, queridos? Pães asmos, que é o quê? Que é o pão sem fermento. E ervas amargas a comerão. Interessante que essas ervas amargas aqui era justamente, né, para simbolizar ali os tempos de amargura que o povo estava vivendo no Egito. E os pães asmos ali na celebração da Páscoa era justamente, né, então todo judeu ali, todo hebreu tinha que tirar da sua casa tudo que era fermento, queridos. Não poderia ficar nada de fermento. O pão era sem fermento, né? Então vai ser instituída a festa dos pães asmos, que era o pão sem fermento. Estava vendo um vídeo, hoje mesmo eu vi um vídeo, lá em Israel, hoje, por exemplo, lá tem, né, nos supermercados, e aí fica bem claro lá, bem assim, bem nítido, com fermento, justamente para ele não comprar, né, e não correr o risco. Mas, né, o que para nós simboliza isso? Para nós, os crentes, os cristãos em Jesus Cristo. O que simboliza? Veja que na Bíblia, fermento está muito relacionado ao quê? À impureza, ao pecado, à hipocrisia, à falsidade, né? Eu quero ler com vocês esse texto do apóstolo Paulo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha aí, ó. Lançai fora o velho fermento. Para o que, queridos? Que sejais nova massa, como sois de fato. Sem o quê? Sem fermento. Pois também Cristo, o nosso quê, queridos? Cordeiro pascal foi imolado, né? Então aqui uma clara demonstração de que de fato Cristo é o nosso Cordeiro pascal. Por isso, versículo 8, celebramos o quê? A festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha, Paulo fazendo aqui uma clara alusão à festa judaica e como nós devemos se comportar. Então, entendendo que o fermento simboliza isso, né? A velha massa, ou seja, o que é a velha massa? A velha criatura. Então, nós precisamos deixar de lado a velha criatura, a velha massa, tirar, lançar fora todo o fermento. Por quê, queridos? Porque nós precisamos de ser coerentes com a nova vida que temos em Cristo. Precisamos dessa coerência. Precisamos deixar de lado o velho homem, já que somos uma nova criatura, já que nascemos de novo. Para alguns, a semana, só a semana é santa. Só feriado tal é santo.
Só o dia tal é santo. Viu aquela pessoa que chega na Semana Santa, daí ela faz um jejum disso, daquilo, e não comete isso ou aquilo e tal. Passou a Semana Santa, ela volta tudo de novo a cometer aquilo que ela julga ser pecado. Mas para o crente, para o verdadeiro cristão, não só a semana é santa, mas todos os dias são santos. Por quê? Porque somos chamados a viver uma nova vida em santidade. Viver uma vida de santidade, de fato, é lançar fora o fermento. Mas não só uma ritualística de mês ou de temporada, mas o crente deve viver um estilo de vida, no que se diz respeito à santidade. Então, santidade é você jogar esse fermento fora. Você se dispor a obedecer o Senhor é de fato lançar essa velha massa fora. Para o verdadeiro cristão, como eu disse, todo dia é santo. O evangelho se vive um dia de cada vez. A vida cristã se vive um dia de cada vez. Eu não posso me assegurar amanhã na santidade de hoje. Poxa, essa semana eu fui tão espiritual, agora nessa semana eu vou dar uma relaxada, eu vou ficar mais de boa, porque eu fui tão crente semana passada, eu estou até admirado comigo mesmo. Meu Deus, eu jejuei 1 dia e meio. Não, queridos, nós somos chamados a viver em santidade todos os dias. E olhe como o apóstolo Paulo diz, Celebrem. Celebrem. Gente, o cristão, a santidade, a vida de santidade, não deve ser um peso. Não deve ser, essa luta ou esse debate desenfreado. Ai, isso é pecado, fazer isso é pecado, tatuagem é pecado, cortar o cabelo é pecado, ter barba é pecado. E aí há um monte de discussões besta, enquanto o Senhor está nos chamando para uma vida de sinceridade e verdade, para celebrar essa nova vida. A vida cristã não deve ser um jugo, ai meu Deus, de novo, ai eu tenho que ir para a igreja. Não, queridos, se há um peso, alguma coisa está errada. Somos chamados a celebrar essa nova vida que o Senhor nos deu através da cruz. Amém, queridos? Vamos para o nosso quarto e último ponto. Estejam firmes, é a Páscoa do Senhor. Versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Ou seja, queridos, o povo deveria estar de prontidão, preparados, cingidos, bem atados, a mochila bem amarrada. Não se sobe uma montanha com o cadastro frouxo, com a mochila frouxa. E o Senhor estava falando para o povo. Moisés disse para o povo cingir-se, ficar preparado, porque a qualquer momento é hora de dar fuga. Então, queridos, interessante que cingir, Cingir não é só você laçar, amarrar, atar, mas é amarrar firme. Firme. E eu quero ler para vocês esse texto aqui de Efésios, que é muito interessante. Capítulo 6, versículo 14. Está aí na tela. Ó. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai o quê? Os pés com a preparação do evangelho da paz. Estais firmes, cingidos. Assim como o povo, queridos. Assim como o povo, naquele momento crucial, deveria estar de prontidão, preparado para ouvir a voz do Senhor, para obedecer essa voz. Nós também devemos estar cingidos, preparados, firmes para ouvir a voz do Senhor, para obedecer essa voz.
Sabe, queridos, tem muito crente vivendo um evangelho frouxo, sabe? Um evangelho mal amarrado. Qualquer coisa é uma fé diluída, qualquer coisa afeta a vida espiritual dele. Qualquer coisa ele está pensando em abandonar Jesus. O evangelho não está bem amarrado, não está cingido, não está firme na vida dele. Qualquer coisa deixa ele triste, desanimado, pensando em desistir do casamento, dos filhos, da escola, da família, dos amigos, jogar tudo para o lado. Não podemos viver esse evangelho frouxo, queridos. Precisamos estar cingidos, firmes. Por quê? Porque a jornada, queridos, a jornada da fé é árdua. A jornada até Canaã, uma jornada árdua. Até que o Senhor venha, até que acessamos, né? Até que desça sobre nós a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, até este dia, a jornada é árdua. A porta é estreita e o caminho também. Não podemos estar vacilando. Sabe, como eu disse, você não vai subir uma montanha totalmente despreparado, sabe, com a mochila quebrada, com a alça quebrada, de chinela havaiana, sabe, as coisas árduas da vida. Então você vai pregar, você vai dar uma martelada no prego, você tem que segurar firme, porque senão você vai entortar o prego. Para manusear uma ferramenta, a gente tem que segurar firme. Vai fazer alguma coisa, vai andar no teto, tem que ter firmeza, segurança. Assim também é a nossa fé, queridos. Precisamos estar na jornada da fé firmes no Senhor. Estais firme no Senhor. Glória a Deus, queridos. Amém. Olhe para você, eu falo isso para mim também. Você sente que você tem uma fé firme? Você sente que a sua fé está bem guardada? Ao ponto de falar como Paulo disse, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Nós precisamos de ter essa segurança no Senhor, queridos, porque a jornada é árdua. No mundo jaz o maligno, queridos. Estamos nadando contra a maré, contra a corrente. Todo dia tem alguém zombando do evangelho na internet. Ou estou mentindo? Todo dia tem uma oposição. Todo santo dia tem alguém querendo te desanimar. O diabo não acorda, mas se ele dormisse, eu diria que o diabo acorda com o objetivo de roubar a nossa fé. De encontrar alguém, sabe, com o evangelho frouxo, com uma fé líquida, com uma vida rasa, superficial. O diabo acorda atrás dessas pessoas, porque são, sabe, aquilo que não tem firmeza é mais fácil de levar para longe. Queridos, assim como Deus trouxe juízo para os egípcios, os seus deuses, porque o nosso Deus é um Deus, queridos, que não ignora o pecado. O nosso Deus traz juízo sobre o pecado. Ele trouxe sobre o Egito, Sodoma, Gomorra. Haverá um juízo também para essa nova era. Ou você acha que Deus vai deixar isso passar em branco? Essa zombaria de Deus? Não. Toda geração tem o seu juízo. O nosso Deus é juiz. É amor, mas também é juiz. Então, o juízo virá de Deus. Mas
assim como o povo, a família que tinha o sangue do cordeiro na verga da porta, nas ombreiras da sua porta, a morte não pôde entrar naquela casa. O juízo virá sobre essa era, mas aquele que tem o sangue do cordeiro na verga do seu coração, nas ombreiras da sua vida, a morte não vai te consumir. Por isso que precisamos, queridos, estar assegurados de que o sangue de Jesus está em nossa vida. Pois é pelo sangue, é no sangue de Jesus. Estamos chegando ao fim. A sua morte não foi o fim, estamos falando de Jesus. Apenas o começo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte para salvar o mais vil pecador. Eu e você. Porque a Páscoa é uma mensagem factual, não só verbal. Deus demonstrou na prática, entregando o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Páscoa é uma mensagem de redenção, de amor, de misericórdia. É Deus derramando seu favor, sua graça sobre pecadores que não merecem. Nós não merecíamos, mas o Senhor derramou da sua graça. Graça é isso, é favor imerecido. Ora, a Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas iniquidades, então era nossa, o pecado era nosso. Ele levou sobre si. A Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar. Mas Deus trouxe juízo, né? Entregando o seu filho. Então, imagina, queridos, todo o peso da ira de Deus no próprio filho. Mas a sua ressurreição é a nossa esperança. É a graça que precisávamos. Queridos, o túmulo está vazio, porque Cristo veio preencher o vazio que havia em nós. Vou repetir se você quiser anotar. O túmulo está vazio, porque Cristo veio preencher o vazio que havia em nós. Não é sobre nós, certamente a mensagem da Páscoa não é sobre nós, mas é sobre o amor de Deus derramado em nós. Então, que você hoje, né, é um tempo de se conscientizar. É um tempo interessante esse tempo, porque muitas pessoas se sensibilizam, né? E é um tempo de nós olharmos para a cruz e de nos apropriarmos dessa mensagem. Não é só para você se emocionar com o filme Paixão de Cristo, mas é você desfrutar da paixão de Cristo. É você viver de fato o Evangelho de Jesus, viver uma nova vida que Ele nos proporciona. Então a Páscoa é uma nova história que começa. Glória a Deus, queridos. Se coloque de pé. Quero chamar o louvor.